Boa tarde, meninas. Estamos na aula 02 de improbidade administrativa. Esse conteúdo, ele está dentro da parte geral, comum a todos os cargos. Quando a gente analisa o tema de ética no serviço público, nós vamos ter que fazer a análise da lei de improbidade administrativa. Vamos recapitular algumas informações importantes que a gente trabalhou na aula de ontem. A lei de improbidade administrativa é a lei 8429 de 92, e, de acordo com o que diz o texto legal, esta lei ela vai dispor sobre as sanções que serão aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade, de que trata o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e ainda esta lei dará outras providências. Fernanda, vamos fazer uma análise do que está previsto aqui logo no início do texto legal da Lei 8429. É a Lei 8429 que vai indicar, que vai estabelecer as sanções que serão aplicáveis aos sujeitos que cometem ato de improbidade administrativa. E quem é que vai fundamentar a aplicação destas penalidades? É o 37.4. Lembrem-se que lá na nossa última aula eu disse para você o seguinte: olha, o legislador constituinte, ao editar a Constituição, veio prevendo um mandado constitucional de penalização, ao estabelecer que no momento que o legislador ordinário fosse normatizar os atos de improbidade, que ele considerasse, no mínimo, como sanções aplicáveis aos sujeitos que violam o dever de probidade, a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário. E a própria lei pode estabelecer outras sanções. Fernanda, eu lembro exatamente o que nós falamos na aula de ontem. Quando eu pego, gente, o artigo 1º da lei, ele vai dizer para mim o seguinte: daqui a pouco a gente vai correr lá para a lei, mas eu vou colocando aqui no nosso quadro de resumos. O artigo 1º da lei, ele diz o seguinte, só um minutinho, ele fala assim: o sistema de responsabilização, gente, essa lei, ela vai trazer as diretrizes para responsabilizar o agente que pratica ato de improbidade. Esse sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade na organização do Estado, no exercício de suas funções, e o intuito de tutelar, proteger a probidade é assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Gente, quando ele coloca aqui tutelar, significa proteger, cuidar, zelar. Anotem, proteger, cuidar, zelar. Quando o legislador, ele diz o seguinte: esse sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará, ou seja, protegerá, cuidará, zelará pela probidade na administração pública. Zelará pela probidade na administração. Prof, mas o que é, afinal, probidade? Gente, probidade é o mesmo que honestidade, é o mesmo que integridade, é o mesmo que conduta ética. Esta lei que vai estabelecer um sistema de responsabilização por atos de improbidade, tutelará, ou seja, protegerá, cuidará, zelará da honestidade, da integridade, da conduta ética na organização do nosso Estado e no exercício das funções, com o intuito de assegurar a integridade do patrimônio, seja ele público, seja ele social. Gente, a lei de improbidade, ela vai se preocupar exatamente com duas coisas importantes.
A primeira, como que o Estado é estruturado? Ou seja, como ele é organizado? Vou te dar um exemplo. Como funcionam os órgãos públicos? Como são feitos concursos? Como são feitas as licitações, as nomeações? E essa lei, ela também vai se preocupar como que o Estado age, como que ele exerce as suas funções. Por exemplo, como é que ele está prestando serviço público? Como é que ele está gerindo dinheiro público? Como está sendo feita a condução das políticas públicas? Quando ele diz aqui, estou estabelecendo um sistema de responsabilização com o intuito de proteger a probidade administrativa como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, leia-se, o objetivo final é sempre proteger o patrimônio público e social, ou seja, o dinheiro, os bens e os recursos que pertencem a todos os cidadãos. Quando ele coloca isso aqui, senhores e senhoras, o objetivo de assegurar a integridade do patrimônio público e social é cuidar do dinheiro, cuidar dos bens, proteger os recursos que pertencem a todos. Prof, me dê um exemplo prático. Imaginem, gente, que um prefeito contrata uma empresa de limpeza urbana sem licitação. E ele escolhe a dedo um amigo que vai cobrar um preço superfaturado. Gente, essa conduta, ela viola o princípio da legalidade, da impessoalidade. Por quê, Fernanda? Porque deveria ter havido uma licitação. E o que é licitar? Licitar é garantir que a administração vai contratar com aquele que oferecer a melhor proposta à administração. Ou seja, garantindo necessariamente que o interesse público será preservado e, ao mesmo tempo, de que os licitantes também serão respeitados na medida em que eles vão poder competir em pé de igualdade, por meio de critérios objetivos e justos estabelecidos previamente em um edital. Senhores, o dinheiro gasto indevidamente é dinheiro público, tirado da saúde, da educação, da merenda escolar. Quando eu falo em proteção à probidade, eu estou falando, pessoal, de uma ação que vai proteger toda a população. Gente, essa ação que viola o dever de probidade é um ato de improbidade, porque vai ferir a probidade, que nada mais é do que a honestidade, a ética, e vai prejudicar o patrimônio público. Prof, eu super entendi o motivo pelo qual o legislador editou essa lei. A lei visa punir esse sujeito ativo, agente público, por um ato de improbidade, gerando a possibilidade de uma consequência de multa, perda da função, suspensão dos direitos políticos e a obrigação de ressarcir o dano. Resumidamente, guardem. A lei de improbidade, ela quer garantir que as regras do serviço público sejam seguidas com honestidade. Quem ocupa cargo público não ouse usar o poder em benefício próprio em detrimento de terceiros. Esses terceiros são os administrados. Quarto, o dinheiro público e o bem público, eles devem ser protegidos para atender o interesse da coletividade e não a interesse pessoal ou político de quem está no poder. Eu pergunto, eu me fiz claramente entender o objetivo da análise dessa legislação específica? Comuniquem-se comigo via emotion. Sim, professora. O sistema de responsabilização por atos de improbidade protegerá, tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, o dinheiro, os bens, os recursos que pertencem a todos os cidadãos nos termos da lei. Isso é o que prevê o artigo 1º da nossa legislação. Entendido isso, eu vou te mostrar algo que é muito importante para fins de prova, que é você conhecer de que maneira o examinador vai te perguntar o que eu acabei de te apresentar. Olha essa primeira questão.
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, instituído pela Lei Federal 8429, tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Fernanda, mas que coisa estranha. O que o examinador do MP de São Paulo pediu na questão número 1 é exatamente Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 1º. Se você não está acostumado ainda a estudar para concurso público, anota. Prova não quer saber quem sabe, quer saber quem lembra. Você vai passar nessa prova se você memorizar a lei seca. Se você só estudar a lei seca, eu já te garanto que você responde 60% a 70% da sua prova. É só análise de lei seca. Olha o que diz o artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Olha essa próxima questão, vou te dar 1 minuto para você dizer para mim se está certo ou está errada. E aí, o sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Certo ou errado? Certíssimo. Dúvidas, pessoal? Nenhuma, Fernanda. Repetição. Eu leio daqui, você lê aí do outro lado. Olha lá. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Pronto. Prestem atenção na análise da questão número 3. E eu preciso que você entenda o que diz o artigo 3º, que ele é muito, muito, muito importante. Pessoal, nós tivemos uma alteração quase que substancial na lei de improbidade no ano de 2021. No ano de 2021, a lei de improbidade ela foi totalmente repaginada pela Lei 14.230 de 2021. Essa lei que altera muita coisa e algo muito significativo, ela trouxe, pessoal, como a principal modificação o estabelecimento de que eu só posso considerar um ato de improbidade se eu conseguir comprovar que o sujeito ele agiu com dolo. Fernanda, como assim? Gente, na antiga lei de improbidade administrativa, antes da alteração, até 2020, admitia-se que o sujeito ele fosse punido por ato de natureza culposa. Por exemplo, se ele atuou simplesmente com negligência, imprudência ou imperícia, ele poderia, em certas situações, ter a sua conduta questionada e ser punido a título de culpa por um ato possível de improbidade. A Lei 14.230, ela modifica esse entendimento e traz agora de maneira explícita, clara e objetiva, que eu só posso punir o sujeito que teve realmente intenção de lesionar o bem público. Qualquer alternativa de prova que coloque para você a possibilidade de punição do sujeito por meio de uma conduta de natureza culposa, essa questão está errada. Anota para mim. Eu vou abrir o nosso material aqui. Vou abrir aqui para que a gente possa fazer essa observação. Só existe, você vai colocar para mim, só existe a possibilidade de punição, só existe a possibilidade de punição por ato de improbidade se o sujeito pratica esse ato a título de dolo.
Olha o que diz a lei, gente. Eu vou colocar aqui para vocês o que diz a lei. Considera-se atos de improbidade, olha o que diz a lei, as condutas dolosas. E é aqui que eu vou te pegar. O examinador, em alguma alternativa, vai dizer: olha, o sujeito pode praticar a conduta a título de culpa. Gente, o que isso quer dizer? Que eu só posso punir o sujeito a título de dolo. Ele tem que ter tido a intenção de lesionar o bem jurídico. A nova lei determina que só pode haver ato de improbidade se houver dolo. Mas aí eu te pergunto, Fernanda, o que é dolo? Gente, dolo, anotem para mim, por favor. O que é dolo? Dolo é quando a gente age com vontade e consciência de praticar um ato ilícito. É quando a gente age com vontade e consciência de praticar um ato ilícito, sabendo que está fazendo algo errado e mesmo assim querendo causar o resultado proibido pela lei. O dolo é agir de forma proposital para cometer alguma irregularidade. Fernanda, se em razão, por exemplo, de um descuido ou de uma má gestão, o sujeito acaba causando um dano ao erário, isso será caracterizado como ato de improbidade? Não. Porque um descuido ou uma má gestão não é uma intenção deliberada de causar um prejuízo. O fato de ter causado um prejuízo, por si só, não caracteriza ato de improbidade. Tem que haver a comprovação de que aquele sujeito quis efetivamente lesionar o bem público. Exemplo, um servidor pede propina para liberar um alvará de funcionamento. Nesse caso, gente, ele sabe que isso é ilegal e que ele quer obter uma vantagem com isso. Nesse caso, haverá a comprovação do dolo. O ato de improbidade ficará caracterizado. Vamos imaginar agora uma segunda situação. Um prefeito deixa de prestar contas de um convênio por desorganização, por má gestão, mas não tinha intenção real de esconder absolutamente nada, nem de obter nenhum tipo de vantagem. Nessa situação não há dolo, gente. Esse prefeito ele foi negligente. Ele vai ser responsabilizado em outra esfera de responsabilidade, não aqui na improbidade. Gente, hoje isso não configura mais improbidade, mas pode gerar, como eu disse anteriormente, uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade civil, quiçá uma responsabilidade penal por outras vias. O TCU, por exemplo, ele vai fazer essa fiscalização e vai abrir um procedimento se houver alguma irregularidade. Vai requerer, por exemplo, que o sujeito faça o ressarcimento ao erário. Beleza, mas não vai ter relação com ato de improbidade. Por que houve essa mudança tão importante, gente? A Lei 14.230, ela reformulou a LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa. O intuito dessa nova legislação foi, por exemplo, restringir o uso político da lei, evitar perseguições por erros técnicos. Imagina um agente público que errou tecnicamente, vai ser responsabilizado por improbidade? Não mais. Garantir, gente, que somente quem age com má fé, ou seja, com intenção, seja punido por improbidade. Eu vou até colocar essa observação aqui. Garantir, olha lá, garantir que somente quem age, deixa eu colocar aqui, garantir que somente quem age com má fé seja punido por ato de improbidade. Reforça a ideia de que a improbidade, gente, olha aqui que interessante essa expressão. Reforça a ideia de que a improbidade é uma quebra dolosa, intencional da moralidade administrativa e não apenas um simples erro de gestão. Qual é uma dica para que eu possa memorizar essas informações, Fernanda? Olha para cá. A improbidade hoje, só com intenção de errar, não é improbidade. Se for só erro, não basta para condenar. Entenderam? Se você conseguiu entender isso,
nós vamos voltar aqui para a análise da questão número 3. Olha lá, por favor. A questão número 3, ela diz o seguinte: considerando o tema da improbidade administrativa e a lei de improbidade administrativa, que é a LIA, julguem o seguinte item. Após a vigência da Lei 14.230 de 2021, que reformou diversos pontos da Lei de Improbidade Administrativa, deixou de existir no ordenamento jurídico a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa. Isso é certo ou isso é errado? É certíssimo. Após a vigência da lei, só admite condutas dolosas para que haja caracterização por um ato de improbidade. Olha essa próxima questão. Promotor de Justiça do Estado do Pará, prova aplicada no ano de 2023. É punível a prática de ato de improbidade na modalidade culposa. Certo ou errado? Errado. Caso haja prejuízos para a administração pública, ele vai ser responsabilizado em uma outra esfera de responsabilidade, não por ato de improbidade. Considera-se atos de improbidade as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Próxima questão, vou te dar 1 minuto. E aí? Culpa é o mesmo que atuar com negligência, imprudência ou imperícia. Olha lá. Considerando o disposto na Lei 8429 de 92, é correto afirmar que esta lei enquadra a negligência na conservação do patrimônio público como ato de improbidade. Gente, se eu fui negligente, eu agi com culpa. A lei pune quem age com culpa, sim ou não? Não. A negligência na conservação do patrimônio público como ato de improbidade administrativa, quando se caracterizar conduta culposa. Falso. É incorreto afirmar que a lei enquadra a negligência como ato de improbidade. Considera-se atos de improbidade aquelas condutas dolosas e intencionais. Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de ato de improbidade, é correto afirmar que são considerados atos de improbidade as condutas dolosas e condutas culposas tipificadas na lei, certo ou errado? Errado. Olha essa próxima questão. Prof, quem aqui é meu aluno pela primeira vez? Que está assim... A Márcia, né? Márcia, deixa eu te contar uma coisa, Márcia. Eu sou meio louca. Totalmente descompensada quando o assunto é repetir. Por quê, Fernanda? Porque eu já entendi, e na prática isso, que é a repetição que vai solidificar o conhecimento. Então, vocês vão confiar em mim e vão repetir quantas vezes forem necessárias o artigo 1º, parágrafo 1º. Olha a questão número 7. Relativamente à Lei 8429 de 92, é correto afirmar que o dolo, o que é o dolo? É a intenção, é aquele elemento subjetivo da conduta do agente. O dolo é um elemento indispensável para que eu possa caracterizar o ato de improbidade. Isso está certo ou isso está errado? E aí? Eu posso dispensar o dolo, gente? Quando eu perguntar, eu quero muito que você se comunique comigo via emotions, viu, pessoal? Olha lá. O dolo, ele é um elemento que eu não posso abrir mão para que eu possa caracterizar o ato de improbidade. Ato de improbidade são condutas dolosas. Olha essa próxima questão. MPE de Minas Gerais. Considera-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas, que estão tipificadas na lei de improbidade. Aí ele diz aqui, ressalvados tipos previstos em leis especiais, os quais não foram revogados pela Lei 14.230 de 2021. Pessoal, preste atenção nesta questão aqui. Ele está dizendo para você que os atos de improbidade são aqueles atos que estão tipificados aonde? No artigo 9, 10 e 11. Já ouviram aquele brocardo do direito penal? Não há crime sem lei anterior? Aqui não há ato de improbidade sem tipificação anterior na lei. Eu não posso dizer para você, olha, essa conduta é ato de improbidade, se eu não pegar a lei e falar assim, onde é que está escrito que essa conduta é ato de improbidade? Ninguém pode ser punido se não houver previsão na lei. Então, primeira coisa, os atos de improbidade ou estarão no artigo 9, ou no artigo 10, ou no artigo 11 da lei. Porém, todavia, entretanto, nós temos outras condutas em leis especiais que são consideradas também afronta aos princípios, afronta a quê? A administração pública. Quando ele diz assim, ressalvados tipos previstos em leis especiais, ele está querendo dizer para vocês, pessoal, que existem outras leis que vão trazer condutas que violam o dever de probidade. Por exemplo, pessoal, lei de licitação, lei do sistema financeiro. Lá na lei de licitação, nós vamos ter condutas que violam o dever de probidade, que também tratam dessa matéria. E esses tipos previstos nessas outras leis especiais continuam válidos, desde que a lei 14.230 não tenha revogado. Um exemplo prático, gente, disso, por exemplo, o secretário de saúde direciona uma licitação para favorecer a empresa A, sabendo, a empresa A, que era de um amigo dele, sabendo do erro e querendo favorecer esse amigo. Pessoal, nós temos lá na lei de licitação a impossibilidade de realização de uma licitação dessa maneira. Então, eu violo a probidade violando a lei de licitação. Eu concluo, gente, o seguinte. Eu vou até colocar aqui no seu material de resumo essa conclusão. Lembrando que eu falo na aula presencial na velocidade 0,25, justamente para você ir anotando aquelas observações que são mais importantes. Olha lá. A improbidade hoje exige dolo e não basta culpa ou erro de gestão. Isso significa que só é punido quem age com intenção de lesar o interesse público, garantindo mais segurança aos agentes públicos. Volto para cá. Considera-se atos de improbidade aqueles que estão previstos no artigo 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados. Questão de prova, só há ato de improbidade dentro da lei de improbidade administrativa, errado. Ressalvados outros tipos previstos em leis especiais, os quais não foram revogados pela Lei 14.230 de 2021. Olha o que diz o artigo 1º no parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas que estão tipificadas no artigo 9, 10 e 11 desta lei, a não ser aqueles outros tipos previstos em leis especiais. Portanto, a regra é que os atos de improbidade estão previstos na lei de improbidade, no artigo 9, 10 e 11. Tem exceção de atos de improbidade previstas em outras leis? Tem. Como, por exemplo, a lei de licitação. Olha essa próxima questão. O Yuri Sol atuou durante 2 mandatos como deputado estadual vinculado ao estado DF. Durante esse período, ele testemunhou atos ilícitos praticados pelo próprio governador, o que gerou um procedimento de impedimento que restou julgado extinto.
Após o término do mandato, houve a propositura de uma ação de improbidade. Nos termos da jurisprudência dominante, a lei de improbidade administrativa, a responsabilidade do sujeito, ela é de natureza objetiva ou de natureza subjetiva. Prof, eu já ouvi muito essa expressão assim, responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, mas o que é isso? O que é responsabilidade objetiva? O que é responsabilidade subjetiva? O ponto central aqui dessa questão, gente, é a gente analisar que a ação de improbidade ela pode ser proposta contra quem apenas testemunha atos ilícitos sem participação dolosa neles. Gente, primeiro, a lei de improbidade, ela exige a presença do dolo, ou seja, a intenção de cometer o ato ilícito, como condição essencial para a caracterização do ato de improbidade. Gente, quando eu falo assim, a responsabilidade é subjetiva, é que eu vou ter que comprovar que houve intenção. Então, uma observação importante, a lei de improbidade, ela traz qual responsabilidade ao agente público, objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, eu tenho que demonstrar que houve intenção de lesionar. Na responsabilidade objetiva, ao contrário, eu só preciso demonstrar que há um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente da vontade do agente. Nesse caso, pessoal, a responsabilidade ela é subjetiva, ela exige a demonstração de dolo, ou seja, essa intenção consciente de praticar a irregularidade. Mas aqui, efetivamente, o que eu devo me perguntar é, o Yuri, que testemunhou um ato ilícito sem participar dele, ou se omitiu dolosamente, se isso configuraria ou não um ato de improbidade. Vamos ler mais uma vez a questão. Ele diz assim, o Yuri Sol atuou durante 2 mandatos como deputado estadual vinculado ao Estado DF. Durante esse período, ele testemunhou atos ilícitos praticados pelo governador do Estado, que gerou um procedimento de impedimento que restou julgado extinto. Após o término do mandato do Yuri, houve a propositura da ação de improbidade. Nos termos da jurisprudência predominante, a lei de improbidade, ficou meio truncado, né? A responsabilidade deve ser subjetiva. Aqui ele não ficou muito claro se ele está se referindo ao Yuri ou se ele está se referindo ao governador do estado, né? Vou colocar aqui só de alegre para a gente ver qual que é a resposta. Ó, nos termos da jurisprudência, a lei de improbidade, a responsabilidade é subjetiva. Ele contou essa historinha toda só para perguntar para a gente se a lei de improbidade, ela traz responsabilidade de natureza objetiva ou se ela traz responsabilidade de natureza subjetiva. Opa, deixa eu abrir aqui. Conduta dolosa para caracterização Vamos colocar essas observações aí no seu material. Você vai colocar aqui para mim. Coloquem assim, a responsabilidade decorrente da lei de improbidade administrativa, é subjetiva. Qualquer questão que diga o contrário estará errada. O que isso significa? A responsabilidade subjetiva, eu tenho que comprovar que o agente agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade subjetiva exige a demonstração da intenção do agente, e, no caso, o dolo. Nesse caso específico, a demonstração do dolo. No caso da Lia,
Olha lá, após a reforma da lei 14.230, a responsabilidade passou a exigir sempre o dolo, ou seja, vontade consciente de praticar o ato ilícito. Gente, o que é a responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade que dispensa a prova de intenção ou culpa. Basta provar o ato e o dano. Não se aplica a lei de improbidade administrativa. Só é ato de improbidade administrativa se houver dolo. A culpa não configura mais ato de improbidade. Qualquer questão que disser para você, o sujeito agiu com culpa, ou seja, erro, descuido, desorganização, não configura mais ato de improbidade. Entendi, prof. Vamos lá. Próxima questão, questão número 10. De acordo com a LIA, a condenação de agentes públicos por ato de improbidade administrativa depende da efetiva comprovação de dolo ou culpa. Ai, Jesus, falso. Culpa não é mais causa de responsabilidade por improbidade. Olha essa próxima questão. Aqui em Monte Alegre começou a cair um toró. Se vocês estiverem ouvindo aí, é chuva. Olha lá. A Lei 14.230 de 2021 promoveu uma série de mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, alterando substancialmente o combate à corrupção pública e o próprio regime jurídico de tutela do patrimônio público, chamado a decidir sobre a constitucionalidade de diversos dispositivos oriundos da reforma de 2021. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou uma tese no sentido de que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se para a configuração dos atos de improbidade a presença do elemento subjetivo dolo ou culpa. Certo ou errado? Manda um emoji aí para mim. Certo ou errado? Errado. Falso. Agora, eu quero não complicar, mas eu queria conversar com vocês a respeito, dentro desse assunto, sobre o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da seguinte situação. O sujeito, antes da lei, cometeu um ato de improbidade administrativa por meio de uma conduta culposa. Olha o que eu estou falando. Presta muita atenção agora em mim, gente. Para tudo que você estiver fazendo. A lei que mudou significativamente, a lei que alterou de maneira totalmente a LIA, veio em 2021. Antes de 2021, era possível que uma conduta culposa fosse caracterizada como um ato de improbidade? Era. Agora, imagina a seguinte situação, gente. O sujeito praticou o ato de improbidade na modalidade culposa no ano de 2020. O processo está rolando, ainda não há uma sentença. 2021 altera a lei. O que vai acontecer com esse sujeito que está sendo processado por um ato de improbidade administrativa na modalidade culposa? É isso que o examinador vai te questionar. Eu te explicar isso, Fernanda, eu não entendi. Quem não entendeu o contexto da pergunta, tem que levantar a mão. Desenha de novo. Alguém aqui não entendeu? Só um minutinho que eu vou achar aqui. Olha aqui, é esse julgado aqui que eu quero compartilhar com vocês.
Mas eu preciso primeiro saber se você entendeu a pergunta que eu te fiz. Pega o seu caderno e coloca o exemplo. Imagina aí, no ano de 2020, o sujeito pratica ato de improbidade, coloca aí, o sujeito pratica um ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Aí, no ano de 2021, surge a Lei 14.230 e diz assim, olha, agora não tem mais responsabilidade na modalidade culposa. Aí eu te pergunto, esse processo que está rolando para responsabilizar o sujeito por um ato de improbidade, o que acontece com ele? A resposta está nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai analisar com muito carinho e cuidado nesse momento, porque ele nos vai dizer muita coisa a respeito da lei. A gente vai fazer a leitura dele na íntegra. Prestem bastante atenção. Aqui ele vai falar um pouquinho do regime de indisponibilidade. Mas eu já vou te adiantar que esse entendimento aqui, ele se aplica também na modalidade culposa. Mas eu vou te explicar esse regime de indisponibilidade. Lembra que eu te falei na aula de ontem que é possível que o juiz bloqueie os bens do investigado? Tu lembra disso? Antes da Lei 14.230, era muito fácil pedir para o juiz para fazer o bloqueio desses bens. Só vou te dar um breve contexto. Após a Lei 14.230, esta lei ela vai trazer requisitos mais rigorosos. Ou seja, a pergunta é, se em 2020 era mais fácil pedir o bloqueio, quando o processo está em curso e esses bens estão bloqueados, em 2020 era mais fácil, tá? Desculpa, gente. Em 2020 era mais fácil solicitar esse bloqueio. Tinha menos regras a serem seguidas. Os bens estão bloqueados. E em 2021, eu tenho mais requisitos, é mais difícil. Eu pergunto, o réu que está com os bens dele bloqueados, será que ele poderia pedir para o juiz, ei, seu juiz, desbloqueia, sabe por quê? Porque a nova regra, a nova lei traça outros requisitos para que o senhor possa bloquear. E não há a presença desses novos requisitos previstos na lei no caso concreto. Eu pergunto, será que eu vou aplicar a nova lei, um novo entendimento a processos que estão em curso? Será que eu aplico a nova lei a processos que estavam sendo julgados por atos de improbidade na modalidade culposa e ele está rolando? Será que essa nova lei ela tem o poder de se aplicar a situações que estão em andamento, a uma situação anterior ao nascimento dessa lei? É isso que ele vai nos responder na análise desse julgado, tá bom? Vamos lá a analisar esse julgado. Primeiro, ele vai explicar um pouquinho para a gente que a Lei 14.230 de 2021 promoveu a maior reforma da Lei de Improbidade Administrativa desde que ela foi editada. A Lei de Improbidade, gente, ela é de 1992. Em 2021, vem uma nova lei e modifica o coração da Lei de Improbidade Administrativa. E um dos pontos alterados pela nova lei foi o regime de indisponibilidade. Na aula passada eu te falei. Fernanda, mas me explica de novo o que é esse regime de indisponibilidade, de uma maneira um pouco mais didática e clara, gente. O regime de indisponibilidade é uma medida de natureza cautelar, uma medida de natureza provisória e preventiva que vai impedir que aquele réu
que está sendo investigado por um ato de improbidade, que ele venha a dilapidar o seu patrimônio e que, se porventura for considerado culpado, ao final do processo nós tenhamos a garantia de que ele vai ter os bens, o dinheiro para ressarcir o erário. Para isso, é assegurado na lei esse regime de indisponibilidade, que é justamente essa medida cautelar que vai impedir que o réu venda, doe, transfira, oculte bens durante o processo de atos por improbidade. O objetivo principal aqui, como eu disse ontem, é garantir que, se for condenado, ele possa ter dinheiro suficiente para ressarcir o dano causado ao patrimônio. Imagina, gente, que um servidor público, ele é acusado de desviar 500 mil reais. Antes do fim do processo, a justiça determina o bloqueio desses bens, a indisponibilidade desses bens. Que para garantir que ele não pereça com os bens, não desapareça esses bens. E se ele for condenado, o dinheiro possa ser devolvido aos cofres públicos. Entenderam? Manda aí um coração para mim, se eu me fiz entender. O que é esse regime de indisponibilidade? Aí aqui ele vai explicar. Vamos lá aprofundar um pouquinho a respeito do regime de indisponibilidade. A Lei 8429 de 92 prevê essa possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens do réu na ação de improbidade. Vale ressaltar que essa indisponibilidade ela não tem caráter de punição, é uma medida cautelar, é uma medida protetora do processo. Assim, a indisponibilidade ela não é uma pena. O objetivo, o escopo dela é perpetuar a existência de bens que asseguram o integral ressarcimento do dano com inegável caráter preventivo. A indisponibilidade ela está prevista no artigo 16 da Lei de Improbidade. Vamos ver hoje como é que está previsto o regime da indisponibilidade. Ele diz assim: na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado o pedido para se bloquear os bens do acusado, com o intuito de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Uma das principais alterações foi a inclusão de uma exigência expressa, no sentido de que a indisponibilidade de bens só possa ser decretada se houver alguma situação de urgência, se eu conseguir comprovar que efetivamente há uma situação de urgência, que ele está dilapidando, e antes da lei não tinha essa situação de urgência. A nova lei passou a ser indispensável que seja demonstrado o fumus buriuris e o periculo in mora. Fernando, o que é isso? Quando o MP solicita ao juiz, seu juiz, bloqueie esses bens, por favor, o MP tem que provar, tem que apresentar o fumus buriuris, ou seja, a probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial. Primeiro, o MP tem que comprovar, de maneira quase que absoluta, que existe ali indícios fortíssimos da prática de ato de improbidade. É o fumus buriuris. E ele tem que comprovar o chamado periculo in mora. Ele tem que demonstrar que há um perigo de dano irreparável ou um risco ao resultado útil do processo, caso não seja decretada essa medida. Olha o que diz o artigo 16. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, do perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, e tem que ser dado, em regra, o contraditório prévio. Antes do juiz decidir, gente, ele tem que chamar o acusado e falar: acusado, o MP está dizendo para mim, está me fofocando que tu está acabando com o seu patrimônio,
que é possível que ao final do processo, caso você seja condenado, que eu não encontre nada, absolutamente nada, para o quê? Ressarcir o erário. Então, em regra, qual que é o novo dispositivo da legislação? O regime de indisponibilidade de bens, quando o MP pedir, ele tem que demonstrar a efetiva, na verdade, o efetivo dano e o prejuízo que isso possa causar ao erário, caso não seja bloqueado esses bens. Gente, a lei, ela exige a demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável, caso não seja bloqueado os bens, ou de risco ao resultado final desse processo, caso o bem não seja o quê? Bloqueado. O MP, ele deve demonstrar no pedido dele ao juiz, seu juiz bloqueia para mim os bens desse sujeito, que o réu está se desfazendo do seu patrimônio. E por essa razão seria necessária a decretação da indisponibilidade. Agora vamos analisar um caso concreto para que a gente possa verificar efetivamente qual foi a decisão do Supremo nessa situação específica. Imagine a seguinte situação hipotética. Em 2020, o João, então secretário de obras do município, ele foi alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público por suspeitas de irregularidade na contratação emergencial de uma empresa para a reforma de escolas municipais, após fortes chuvas na região. Gente, em 2020, a lei de improbidade administrativa já tinha sido alterada? Me responda, sim ou não? E aí, sim ou não? Não, em 2020 não. Prestem atenção. Segundo o apurado, a contratação teria ocorrido sem licitação, com indícios de sobrepreço e direcionamento para a empresa Construção Alfa Limitada, cujo sócio administrador era amigo do secretário. As obras teriam sido superfaturadas. Em 10 de dezembro de 2021, o MP ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o João. Lá na petição inicial, o MP requereu, de maneira liminar, que fosse bloqueados os bens do réu no valor de R$800 mil, sendo 400 mil correspondente ao prejuízo ao erário e 400 mil referente à possível estimativa de uma multa civil que poderia ser aplicada ao final da ação. Em 20 de outubro de 2021, com base na redação original do artigo 16 e no entendimento do Supremo, do STJ, olha lá, o juízo de primeira instância deferiu a liminar, olha lá, de indisponibilidade de bens, sem exigir a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Antes eu não precisava disso. Então, presta atenção aqui. O juiz deferiu a indisponibilidade de bens sem fazer uma análise do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Relembre a tese dos temas acima mencionados. Gente, esses temas eu não vou fazer a leitura porque eles já estão superados. Essa decisão, ela foi com base justamente antes da legislação. Volta para cá. Em 26 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei 14.230, que alterou significativamente a lei de improbidade, trouxe novas disposições sobre a indisponibilidade. Entre as principais mudanças, a nova lei passou a exigir expressamente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou um risco ao resultado útil do processo, para que o juiz pudesse deferir a indisponibilidade, e determinou que a medida não poderia incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa. Olha o que eu estou te apresentando. Ao final de um processo por um ato de improbidade, o juiz pode falar assim: ei, devolva todo o dinheiro que você pegou para ressarcir o dano, e além disso, para você deixar de ser gaiato, eu vou te aplicar uma multa, bebê. A multa não tem relação com o ressarcimento ao erário. A multa é uma pena. E olha o que o legislador disse. Ah, você quer bloquear os bens dele? Mas eu até deixo bloquear, se você demonstra para mim
um dano irreparável ou um risco ao resultado útil do processo. Mas esse bloqueio, ele só pode recair em valores que sejam utilizados para ressarcir o dano. E ele não admite que você bloqueie bens para o pagamento de uma suposta multa que possa vir a ser aplicada. Vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? Por enquanto, sim? Se comunica comigo? Olha lá. Em 27 de outubro, o João interpôs um agravo de instrumento. O que é um agravo de instrumento? É um recurso impugnando a decisão que mandou bloquear os bens dele. Em 27 de outubro, ele interpôs esse recurso contra a decisão que determinou o bloqueio dos bens dele, e o João argumentou o seguinte: não havia qualquer indicativo de que ele estivesse dilapidando seu patrimônio ou tentando se desfazer de seus bens. A medida não poderia incluir o valor da multa, conforme a nova lei de improbidade. A nova lei deveria ser aplicada imediatamente ao processo em curso, por se tratar de uma norma processual. Por que ele não interpôs quando o juiz ele determinou o bloqueio dos bens dele? Porque naquela época não tinha essa lei. E agora ele falou assim, ei, surgiu uma nova lei, essa lei tem que ser aplicada. O MP, gente, ele não concordou. E a questão chegou até o STJ. E a pergunta que a prova vai te fazer é qual que é o entendimento do STJ? A questão chegou até o Superior Tribunal de Justiça. E o que o STJ concordou? Com a defesa de João ou com a tese do MP? Ele concordou com a defesa do João. Ele diz que a nova lei ela deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. O STF enfrentou essa matéria. E olha o que o STF disse, gente. O STF estava fazendo uma análise, gente, justamente da aplicabilidade da nova norma aos casos que estivessem em curso, atos praticados antes da vigência da lei. E o STF disse assim no tema 1199. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para que eu possa dizer, olha, você cometeu ato de improbidade. E tem que estar presente o dolo. Ou seja, gente, se o sujeito ele estava sendo punido a título de culpa e ainda não tinha trânsito em julgado, não tinha condenação, não tinha nada, eu vou olhar, vou voltar no tempo e vou aplicar a nova norma. E ele não vai ser mais responsabilizado. A norma, ela é boa. Ela revogou a modalidade culposa. Olha o que ele diz. A norma benéfica da Lei 14.230, de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Ou seja, se o processo já foi julgado, já transitou em julgado, eu não aplico a nova norma. Aí ele diz, nem tampouco durante o processo de execução das penas e os seus incidentes. Gente, se o sujeito já foi condenado, houve o trânsito em julgado, por um ato de improbidade na modalidade culposa, ele está pagando. Eu não vou o quê? Analisar a nova lei. Aí ele diz, a nova lei, ela vai se aplicar aos atos de improbidade culposos que foram praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, se eles ainda não tiverem nenhuma condenação com trânsito em julgado. Se ainda não haver condenação, aí eu aplico. Em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Esse novo regime da lei, ele não volta, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Fernanda, o item número 4, ele fala de prazo prescricional. Na aula de ontem, eu disse para você qual que é o prazo de prescrição para que o Estado possa ir atrás e punir o sujeito por um ato de improbidade. Quem é que lembra? Qual que é o prazo que eu te apresentei ontem? Eu disse assim para ti, olha, o Estado tem tantos anos para punir o sujeito.
8. 8. Thaís, Beatriz, presta atenção. O Estado tem 8 anos. Sabe quem veio prever esse prazo? Esse prazo veio ser previsto pela Lei 14.230, porque antes da lei era 5 anos. Ô, gente, dá mais tempo para o Estado ferrar o sujeito. É bom para o sujeito ou ruim para o sujeito? E aí? É ruim, não é? Imagina que já tenha passado 6 anos. Ou seja, o sujeito que praticou um ato de improbidade em 2019 não foi punido, houve a prescrição, que a prescrição se dava em 5 anos. Aí vem a nova lei, aí o Estado fala assim, agora é 8 anos, se ferrou, otário. Vou já te pegar. Isso pode? Olha lá, o novo regime prescricional não pode voltar no tempo. Esse novo regime, os 8 anos, ele se aplica aos novos marcos temporais da lei. Entenderam? Sim ou não? Olha lá. O exame da possibilidade da incidência das demais disposições da lei aos processos em cursos. A partir dessas premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que as alterações promovidas pela lei aplicam-se aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Eu posso aplicar a nova lei? Pode, desde que a ação não tenha transitado em julgado. O STJ, em caso de condenação pela prática de algum dos atos previstos, tem afastado as sanções de suspensão dos direitos políticos e da perda da função por não serem mais previstos na nova lei de improbidade. Gente, imagina que o sujeito foi condenado pela prática de um ato de improbidade previsto no artigo 11. Nós vamos analisar em momento oportuno. Antes da mudança da lei, o artigo 11 previa a possibilidade de suspensão dos direitos políticos e perda da função. Em 2021, com a alteração da norma, não se pode mais aplicar essas sanções ao sujeito que pratica esse ato. E o STJ, ele tem afastado, nesses casos, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função por não serem mais previstos na nova lei. Ok? Levando em consideração as premissas fixadas, não há como afastar a incidência da nova lei no exame de uma tutela provisória de indisponibilidade de bens nos processos que já estavam em curso. Ou seja, pessoal, guarda. O João, que entrou com agravo de instrumento e disse assim, olha, a minha decisão que bloqueou meus bens não respeita a nova legislação. Ele tem razão? Tem. Tem razão. Então, vai ter que ser deferido para ele? Vai. As disposições da nova lei são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas podem ser reapreciadas para serem readequadas à atual redação da Lei 8429 de 1992. Eu pergunto, eu me fiz entender? E você precisa se manifestar. Foi difícil, pessoal? Foi nada, né, Fernanda? Vamos voltar. Então, questão 14. Vou te dar 1 minuto para você analisar.
Olha lá, o elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? É a intenção, tá, gente? O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo, ou seja, é a intenção. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo, assim considerada. Aí ele, gente, a lei de improbidade, ela conceitua o que é dolo. E ela diz assim: dolo é a vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nas condutas ímprobas elencadas na lei, bastando, para tanto, a voluntariedade do agente. Gente, eu pergunto, você acha que basta a voluntariedade do agente? Ou que eu tenho que demonstrar que ele teve realmente a intenção de causar esse dano? E aí? Prof, eu não entendi, foi nada. Gente, dá uma olhada para cá. Ele traz aqui para mim o conceito de dolo. Considera-se dolo, ou seja, o elemento subjetivo do tipo de improbidade. Considera-se dolo a vontade livre, a vontade consciente de praticar um resultado ilícito. E ele diz: não basta que o agente haja com voluntariedade. A lei, ela reforça que o dolo não é apenas o agir voluntariamente. O dolo não é apenas agir com liberdade de ação, mas ela diz que não basta agir, tem que sim agir com intenção específica de alcançar um resultado ilícito, ou seja, um dos atos de improbidade, gente, ele tem que ser causado não com a simples voluntariedade, mas a intenção de lesionar. Não basta essa voluntariedade. O que isso significa, Fernanda? Significa que não é suficiente para a gente caracterizar o ato como sendo um ato de improbidade, ter o agente agido de maneira voluntária, por livre e espontânea vontade, se ele não tinha realmente a consciência nem a intenção de causar um resultado ilícito. Professora, clareia para mim isso aí. Vamos lá. Imagina um servidor que assinou um contrato irregular. Se ele apenas assinou voluntariamente, sem saber que havia um erro ou uma fraude, não há dolo. Não havendo dolo, não há improbidade. Agora, se ele assinou, teve um ato voluntário, sabendo que o contrato era superfaturado, para se beneficiar, aqui há dolo. Entenderam? O dolo é a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Não basta que a pessoa haja com vontade própria, ou seja, não basta que há na conduta do agente voluntariedade. É preciso que, além dessa voluntariedade, que o sujeito queira realmente causar o dano ou a violação da lei. Entendido isso, eu volto para cá. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. E o dolo é considerado a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nas condutas ímprobas elencadas na lei, bastando a voluntariedade do agente. Tá falso. Olha lá, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Responda essa próxima questão para mim, por favor. Próxima questão. 1 minuto. Olha lá.
A lei de improbidade sofreu recentes alterações pela Lei 14.230 de 2021. Sobre o assunto, é correto afirmar que considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente, certo ou errado, não basta a voluntariedade do agente. Pergunto. Dúvidas? Hein? Eu quero finalizar te dizendo o seguinte, só um minutinho que eu vou anotar aqui. Pessoal, todo mundo que está aqui, de alguma forma, vai fazer para nível superior. Alguns sim ou não? Bom, né? Eu queria só mais um minutinho da sua atenção para te contar uma coisa. A prova do TJ, ela tem redação, tá? Ela tem redação. E a redação é um grande diferencial desse concurso. Você não vai ter muito tempo, nem muita paciência de pesquisar o que eu vou falar, mas eu vou te contar da minha experiência. Eu fiz a prova do TJ no ano de 2014. Foi logo que eu saí da faculdade. Não sabia nada. Não vou mentir para vocês, não preciso fazer média. Não sabia nada, não sabia nem que era direitos fundamentais. Só para vocês terem noção. Aí eu dei uma estudadinha, tal, e fiz a prova do TJ. E não fui muito bem na prova objetiva, mas eu tinha algo que foi o meu grande diferencial, não só nessa prova, mas tem sido em muitas provas. Eu sempre escrevi bem, por incrível que pareça. Quando a gente era criança, a mamãe fazia a gente ler muito, e aí estudando para Enem, você também, né, vai desenvolvendo muito a sua capacidade de argumentação, enfim. E aí eu fiz uma boa redação na prova do TJ. Eu lembro mais ou menos que quando saiu a minha colocação, eu estava muito lá atrás, tipo, eu estava no número 700. Ia ser impossível a minha nomeação, porque eu fui muito medíocre na prova objetiva. Mas, gente, eu quase gabaritei a minha redação. Eu saí de um número 700, eu não lembro exatamente qual número estava, eu lembro que eu estava muito lá atrás, para o número 24. Vocês têm noção do que é isso? A redação, ela é um divisor de águas. E por que eu estou te falando isso? Pessoal, a gente está estudando um tema muito importante, que é a improbidade administrativa. E a improbidade administrativa é um tema tão importante que ela pode vir a ser cobrada numa prova. Fernanda, eu quero aprender a dissertar bem. Gente, imagina que o seu examinador peça para que você faça uma análise, tá? Que você faça uma análise da lei de improbidade. Como é que você falaria com o seu examinador sobre a lei de improbidade? Tudo que nós já trabalhamos nesse primeiro e nesse segundo encontro. Você vai contar para o seu examinador o seguinte: senhor examinador, a Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil a proteção à moralidade administrativa. O legislador constituinte, ao prever tal regra, estabeleceu no artigo 37, parágrafo 4º, que os atos de improbidade administrativa gerarão como consequência a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário, a indisponibilidade dos bens. É importante ressaltar que tal princípio, moralidade, transcende a mera legalidade formal, exigindo que os atos administrativos estejam revestidos não apenas da conformidade com a lei, mas também com padrões éticos e de probidade. Trata-se de uma diretriz que impõe aos agentes públicos o dever de agir
com honestidade, lealdade às instituições e respeito ao interesse coletivo. Você consegue entender? Olha que coisa linda! Que você já é capaz de desenvolver. Não, professora, não sou. Claro que é, se eu consigo, você também consegue. Tudo que a gente desenvolveu, e eu falei aqui para você, foi o que a gente trabalhou nessas 2 últimas aulas. Então, eu quero que você comece a escrever mais, a conceituar tudo aquilo que a gente for apresentar em sala de aula, trazer conceitos, gente, conceitos salvam vidas. Durante toda essa semana, a gente vai estar trabalhando a lei de improbidade. Por quê, Fernanda? Se eu fosse trabalhar a lei de improbidade simplesmente para passar o conteúdo para vocês, eu tinha feito isso só ontem. Mas eu quero trabalhar com calma os conceitos. Eu quero resolver 1.299.000 mais 19 questões. Eu quero fazer a análise da jurisprudência, ok? Então, amanhã será a nossa terceira aula de improbidade administrativa. Para quem só vai estudar essa 1h30 aqui, fiquem calmos. Você fez o que você tem que fazer, que é estar aqui todos os dias. Quem for estudar um pouquinho mais tarde, boa sorte, bons estudos e até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Um abraço.